dirige a oração, mas é a igreja que ora. Então estendam a mão para cá e orem junto com a pastora aqui. Bondoso Deus, nós te louvamos por estar na tua casa neste domingo, poder te adorar, Senhor, de portas abertas. E pedimos, Pai, fala conosco essa noite. Abra nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, abra nosso entendimento para entender a tua palavra. Que não seja o pastor Daniel falando, mas o Espírito Santo falando para a igreja através dele. Que o Senhor venha ungir os lábios do teu servo agora, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo levante contra a tua palavra, sono, distração, ruídos. Seja repreendido tudo aquilo que possa atrapalhar de entrarmos em conexão com a tua mensagem, Senhor. Que ninguém saia daqui como chegou, mas todos possam sair daqui verdadeiramente edificados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem quiser acompanhar pode abrir 2ª carta de Timóteo, 2ª carta de Timóteo, capítulo 1. A gente não costuma ler muito 2ª carta de Timóteo, e o pessoal diz, esse Timóteo fugiu da minha Bíblia, pastor. Não, está aí. 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 12. 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Deixa eu fazer mais uma propaganda. Essa é outra vantagem do estudo bíblico. Porque daí no estudo bíblico está todo mundo sentado um do lado do outro, a gente abre a Bíblia, um mostra para o outro, um ajuda o outro a procurar. É muito bom. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 12, diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou um prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o qual foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que se renova cada dia. E mais uma vez, Senhor meu Deus, concordando com a oração da tua serva, a pastora Keila, peço que teu Espírito Santo revele Espírito de vida por trás da letra, e que essas palavras venham gerar transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, igreja? Tu sabe quem que tem crido? Esses tempos eu estava assistindo, eu e a pastora Keila assistindo vídeos na internet, e tinha uma pessoa que era obreira de uma igreja evangélica, assim, tipo, já exercendo um trabalho pastoral, e essa pessoa abandonou o evangelho para seguir a feitiçaria. Ela estava dando, digamos, o testemunho de conversão para a feitiçaria. E para mim é muito claro, qualquer pessoa que de fato e verdade conhece Jesus, jamais o abandona. E eu posso dizer isso com propriedade, porque quando eu saí aqui de Guarani, eu estava no processo de me tornar ateu, e de fato me tornei ateu. Pode perguntar para a irmã Maia, pode perguntar para o irmão Leandro, pode perguntar para o meu pai, o doutor Eduardo. Não é falso testemunho, eu me tornei ateu. Porque eu não conhecia, eu conhecia a religião. E vocês conhecem a minha família. E sabem que minha família sempre foi religiosa. E era isso que eu conhecia. Eu conhecia a religião. Eu conhecia
tradição, eu conhecia o que a religião ensinava, mas eu não conhecia aquele em que eu dizia crer. Então, entre aspas, eu perdi minha fé? Ou será que eu nunca tive? Paulo fala para Timóteo. Em que época Paulo fala para Timóteo? Hoje em dia, às vezes a gente fica chateado quando diz lá dessas portas para fora e diz, eu sou crente. Eu poderia colocar no nosso carro, e quem viu o carro anterior viu que também a gente tinha o mesmo costume. A gente coloca coisas, mensagens sobre Jesus. Esse carro a gente colocou um louvor a Jesus atrás do carro, a gente sempre faz isso. E isso sempre causa estranhamento nas pessoas. Se a gente colocasse uma propaganda de partido político, ninguém estranharia. Se a gente colocasse uma banda, uma propaganda de uma banda de música, ninguém estranharia. Se a gente colocasse uma piada, ninguém estranharia. Mas quando um carro passa dizendo Jesus é o Rei dos Reis, as pessoas acham estranho. Porque as pessoas não conhecem quem a gente conhece. As pessoas até conhecem os políticos, as pessoas até conhecem os artistas, mas muitos não conhecem em quem dizem que creem. Dizem que creem. A gente fica chateado muitas vezes. Nós ficamos chateados quando a gente diz: o que tu vai fazer quarta-feira? Vamos entornar umas, vamos para a festa. Se não dá, eu tenho estudo bíblico. E as pessoas começam a dar risada e a gente se sente mal com isso. Quanta perseguição, quantos cristãos. Só que aqui, onde Paulo está escrevendo, no século I, ser cristão era motivo de morte. Não é motivo de escárnio. Não é motivo de dizer, tu é um crente. Não. Ser cristão, o fato de tu ser cristão, por quê? Porque o governo, primeiro, a religião judaica, a religião farisaica, exigia que se cumprissem rituais que os cristãos não cumpriam. E o governo político de Roma, que dominava aquela região, exigia que se declarasse o imperador como Deus. E os cristãos não declaravam o imperador como Deus. E isso fazia com que qualquer um que era cristão era colocado como inimigo do templo e inimigo do governo. Se alguém se declarasse cristão, todos os bens, não é só, vamos supor assim, que eu sou cristão, mas a Keila não é, a família não é, mas se eu sou cristão, todos os bens da minha família, da Keila, da Mayra, do meu pai, vão ser confiscados pelo governo em punição a mim. E eu só não vou ser morto se eu negar Jesus. Era essa situação. Era nessa situação que o apóstolo Paulo chega para Timóteo, que é um pastor jovem. Ele é praticamente um guri. Timóteo, ele era recém-pastor. No entanto, assim, a gente conhece a história de Timóteo. Eu brinco que Timóteo era crente de mãe e vó. Né? Timóteo era crente de 3 gerações. A avó de Timóteo tinha se tornado cristã, a mãe de Timóteo era cristã, e Timóteo era cristão, mas ele era jovem, e ele já começou como pastor, foi colocado como pastor, e como ele era o pastor mais preparado, colocado um jovem como bispo. O que é bispo, pastor? Bispo é um pastor que é o supervisor dos outros pastores em volta. Aquele pastor que dá o suporte para os outros pastores. E Timóteo era jovem e já era bispo. Se o fato de eu ser cristão me condena à morte, imagina o fato de eu ser um pastor ou de eu ser um bispo. A morte na liderança cristã não era simplesmente uma morte misericordiosa de cortar a cabeça. A morte para uma liderança cristã era a morte em suplício. Eles eram torturados até a morte. E a família dos líderes
eram levadas para serem devoradas vivas por leões. Até hoje esse lugar existe. É o famoso Coliseu. É o famoso Coliseu lá de Roma. Existe até hoje. Levavam os cristãos, colocavam os cristãos lá e soltavam os leões famintos. E deixa eu contar uma coisa. Começou a perder a graça para os romanos fazer esse show. Porque eles queriam ver os cristãos desesperados, querendo fugir, subindo pelas paredes, gritando desesperado, pedindo misericórdia. E os cristãos se reuniam no centro da arena, se davam as mãos e começavam a cantar. E o leão devorava um, enquanto arrancavam da roda para devorar, eles fechavam a roda e continuavam a cantar. Vinha outro e continuavam a cantar. E o show começou a perder a graça, porque eles queriam ver desespero. Quem é esse? Que religião é essa? Que eles não têm medo da morte. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo vai dizer para esse jovem, dizendo assim, o Espírito Santo não te deu espírito de temor. Usa os teus dons. Os dons que tu tem é para usar. Eu não sei quais eram os dons de Timóteo. Eu sei que ele era um grande pecador, mas eu não sei se ele tinha dom de cura. Eu não sei se ele tinha dom de profecia. Não sei se ele falava em língua estranha. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, Timóteo, os dons que tu recebeu era para te usar. Não tenha medo de usar os dons. Porque tu conhece Jesus. Tu sabe em quem tu tem crido. A gente não usa os dons que Deus nos deu. Porque a gente não sabe quem a gente tem crido. A gente tem medo das coisas. Porque a gente, não que a gente não saiba, mas porque a gente esquece. A gente esquece o que a gente faz aqui. A gente está aqui não para servir. Jesus ele não é uma ideia. Jesus não é uma figura histórica. Jesus não é uma lenda. Jesus, ele é vivo. Eu posso dar palestra sobre Freud. Eu posso dar palestra sobre Lacan. Eu sou psicanalista, né? E eu não vou me preocupar muito agora quando eu falo de Jesus. Eu tenho muito de temor. Porque Freud já morreu e se eu falar uma besteira, ele não vai poder cobrar de mim. Lacan já morreu, se ele falar uma besteira, se eu falar uma besteira, ele não vai poder cobrar de mim. Mas falar de Jesus, ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E tudo que sair dessa boca, tudo que sair desse púlpito, Jesus vai cobrar. Jesus não é uma figura histórica. Olha, Jesus foi um homem bom, um homem muito sábio, que morreu há 2000 anos atrás. E agora a gente segue os ensinamentos dele. Não, isso não é cristianismo. Isso é budismo. Isso é qualquer outra religião. Nós não seguimos um mestre lendário do passado. Nós seguimos o único e verdadeiro mestre que venceu a morte. Sabe quem tu tem crido? E se Jesus está vivo, e a palavra confirma isso, que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, ele está vivo, exatamente as mesmas coisas que ele fazia no passado, ele continuou fazendo na história da igreja, e ele faz hoje na minha e na tua vida, se tu der espaço. Se tu souber que... E é por isso que Paulo diz a Timóteo no período de perseguição, em que a cabeça de Timóteo estava a prêmio. Timóteo, Deus não te deu temor, não. Te deu ousadia. Usa os teus dons. Usa os teus dons, Timóteo. Porque tu sabe, eu sei em quem nós temos crido. Nossa fé
não se baseia numa ideia filosófica. Jesus não é uma filosofia. Jesus não é uma ideologia. Jesus não é um mito. Jesus é o Rei dos Reis e continua reinando. Nesse período em que Paulo estava falando para Timóteo, era tempo de César Calígula. Ele era o rei. César Calígula não existe mais há 2000 anos. Mas Jesus continua sendo rei. Teve momentos na história do Brasil, teve Dom João VI, que foi rei. Dom João VI morreu, mas Jesus continua rei. Dom Pedro I morreu, mas Jesus continua rei. Dom Pedro II morreu, mas Jesus continua rei. Ele é rei eternamente. Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, já morreu. Mas Jesus continua presidindo o mundo e o universo inteiro. Tu sabe quem tu tem crido? O que levou essas pessoas a ir cantando para ser devorado para leões? Eles olhavam para a morte e diziam: morte, Paulo deve dizer, morte é que é tua vitória. Pode me matar, leãozinho. Faça uma boa refeição. O que o meu Senhor tem é muito maior do que as tuas presas. A gente tem medo da doença, porque a gente esqueceu em quem nós temos crido. A gente tem medo do pecado. O inimigo vem e começa a nos acusar. O inimigo vem e começa a nos condenar. E a gente esqueceu que não é o inimigo que decide quem é salvo e quem é pecador. E quem é condenado. Não é o diabo que decide quem vai para o inferno, porque o próprio diabo está condenado para o inferno. Não é ele. Não é o acusador que fica dizendo na tua cabeça que tu não tem mais saída, que esse vício não tem mais fim, que isso que o teu passado está marcado no teu passado, não tem mais saída. Não é o diabo que decide, é o Senhor Jesus. Lembre-se de em quem tu tem crido. Jesus é o Todo-Poderoso. Mas tudo bem que a gente se esqueça. Nem sempre as pessoas souberam quem Jesus era. A gente vai ler em Marcos, capítulo 4, versículo 40 e 41. Eu falei isso para as crianças quarta-feira passada. Ministrei esse estudo. Em que Jesus acalma a tempestade e os discípulos ficam dizendo: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Os discípulos não sabiam ainda. Eles estavam caminhando com Jesus há 2 anos e eles não sabiam quem Jesus era. Nós também, às vezes, a gente está caminhando com Jesus há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 17 anos, meu caso, quase 20 anos. A gente está caminhando com Jesus 19 anos. A gente está caminhando com Jesus há 30 anos, há 50 anos, de repente acontece um milagre. E a gente diz: mas como que aconteceu isso? A gente se sente que nem os discípulos. Mas quem é esse? Quem é esse? A gente se esquece em quem nós temos crido. Meu irmão, minha irmã, a gente está na Batista Manancial. É um grupo aqui. Esse grupo não é esse prédio que se chama Batista Manancial. É esse grupo aqui que se chama Batista Manancial. Mas a gente não está servindo a placa Batista Manancial. A gente está seguindo Jesus Cristo. A Batista Manancial e qualquer outra denominação humana tem acertos e tem erros. Mas a gente está seguindo alguém que é perfeito e todo-poderoso. Tu sabe em quem tu tem crido? Tu não tem crido na Batista Manancial. Tu tem crido em Jesus. Não se esqueça em quem tu tem crido. Os discípulos não sabiam, né?
por exemplo, vai chegar para Jesus. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 8 e 9. Os discípulos vão chegar para Filipe. Filipe era um cara muito curioso. Ele estava volta e meia fazendo perguntas, se metendo. Eu acho legal assim, o apóstolo Filipe. E Filipe vai perguntar vai dizer assim, Jesus, mas Jesus, mostra-me o Pai. Mostra-nos o Pai. A gente só está pedindo isso, a gente não vai pedir mais nada, Jesus. Só não mostra o Pai. E Jesus se vira para Filipe e diz, Filipe, tu tem andado comigo há tanto tempo e ainda não sabe? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. A gente tem andado há tanto tempo como cristão. A gente tem participado da igreja. A gente tem vindo nos cultos. A gente tem ministrado. A gente tem compartilhado a palavra. A gente tem convidado pessoas. Mas a gente esqueceu quem que a gente segue. Jesus é o próprio Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é a expressão da glória de Deus. Não é pouca coisa. Pessoas que saem da igreja é porque nunca conheceram. Nunca conheceram. Essa pobre alma iludida que saiu da igreja para se tornar feiticeira, ela disse que a feitiçaria deu a ela prosperidade e a igreja ela tinha só problema. No tempo de Jesus não eram todos. No primeiro século talvez havia uns que se negavam a Jesus. Mas milhares, cerca de 2.000 pessoas por ano eram mortas sem negar a fé. E nós, se a Batista veio para cá em 1912, é porque até 1912 o testemunho desses mártires continuou sendo pregado. E se essas portas estão abertas, houve sangue para que essas portas se mantivessem abertas. Mas esse sangue foi derramado por aqueles que sabiam que estavam crendo. Paulo vai dizer, morte, onde está a tua vitória? As pessoas falam dos profetas e as pessoas falam da lei. Os próprios judeus messiânicos, que são nossos irmãos na fé, eles são judeus, mas eles acreditam que Jesus é o Messias. Mas o tempo todo, quando a gente vai falar com o judeu messiânico, eles falam Moshe Raveno, Abraão Abba, mestre Moisés, pai Abraão. Jesus vai dizer em 2 ocasiões, João capítulo 8, versículos 57 a 58, Jesus vai dizer que ele é antes de Abraão. Jesus não nasceu, primeiro que ele não nasceu em 5 de dezembro do ano 1, né? Isso foi uma data convencionada. Mas ele não nasceu no século 1. Ele nasceu em carne naquela data, mas ele sempre existiu. Não é um líder religioso que surgiu no século I. O reinado de Jesus não começou no século I. Não começou há 2024 anos atrás. O reinado de Jesus sempre houve. Ele é a expressão da glória do Pai. Foi através dele que o universo foi criado. Ele é o Criador. Através dele, as mãos dele criaram o universo. Ele não é o Deus dos cristãos. Ele é o Deus absoluto de todo o universo. Sabe quem tu tem crido? O que é esse conflito na tua família perto do poder daquele que criou todo o universo? O que é essa doença perto do poder daquele que criou todo o universo? O que é esse momento
Por isso que nós somos mais que vencedores. Por isso que tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Porque Ele é a expressão da glória do Pai. A gente podia contar vários momentos, né? Os discípulos foram conhecendo Jesus à medida que foram caminhando com Ele. E depois passaram a transmitir quem Jesus é. Meu querido e minha querida, sabe por que nós precisamos participar de um momento da igreja? Não é por compromisso, não é por tradição, não é por obrigação. A gente precisa caminhar com Cristo e deixar esse revelando para nós, para que a gente possa dizer como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Porque se nós soubermos quem Jesus é, se nós soubermos quem Jesus é, não vai haver motivo nenhum para a gente esfriar nossa fé. Não vai haver motivo nenhum para a gente desanimar. Não vai haver motivo nenhum para a gente se sentir derrotado. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Ele é a expressão da glória, Ele é a expressão do Todo-Poderoso, Ele é invencível. Nós não temos o que temer se nós soubermos quem é o Senhor que nós servimos. Paulo se vira para Timóteo, a cabeça de Timóteo sendo posta à prova, ele pode ser morto a qualquer momento, e Paulo puxa as orelhas: não, que é isso, Timóteo? Por acaso o Espírito Santo te deu medo? Não, o Espírito Santo te deu ousadia. Meu irmão, estou dizendo, o Espírito Santo nos dá ousadia para a gente testemunhar de Jesus lá na nossa escola. O Espírito Santo nos dá ousadia para a gente repreender o mal lá na nossa casa. O Espírito Santo nos dá ousadia para a gente atrair a presença de Deus aonde a gente estiver. Se nós soubermos em quem nós temos crido. Hoje em dia também pessoas não conhecem Jesus. As pessoas têm medo das coisas do mundo. As pessoas sentem culpa, sentem acusação, porque não sabem. As pessoas seguem falsas doutrinas e falsos deuses. Eles seguem falsos deuses ainda hoje, porque não conhecem Jesus. Que nem eu. Eu não seguia falsos deuses, seguia falsas doutrinas, né? Fui para o ateísmo. Porque eu conhecia a religião, eu conhecia a imagem de Jesusinho, eu conhecia Jesus na cruz, eu sabia a história de Natal, mas eu não conhecia Jesus. Porque eu não entendi esse conceito de que Jesus está vivo. Eu não tenho, Freud foi o criador da psicanálise, eu não tenho como ter contato com Freud. Ele morreu lá no início do século XX. Ele morreu lá em 1934, 35. Eu não tenho como conversar com Freud para conhecer ele. Ele só sobrou o que ele escreveu. Jesus é vivo. Ele não precisou falar dele, escrever sobre ele, mas ele está vivo. Tu pode conversar com ele hoje. Pessoas que seguem, achar que Jesus os abandonou. Deus me abandonou porque eu não tenho mais jeito. Não, tu não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Se tu acha que Jesus te abandonou, tu não tem a menor ideia de quem seja Jesus. No Antigo Testamento, eu imagino que tenha sido Jesus que tenha dito isso. No Antigo Testamento, Deus falou: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu, diz o Senhor, nunca, jamais te esquecerei e nunca, jamais te desampararei. Jesus não abre mão de mim e de ti. O inimigo vem com tapinha no nosso ouvido, que o nosso pecado, ou que o nosso estilo de vida, ou que, sei lá, nosso esfriamento nos afastou dele e ele desistiu de nós. A gente vai ter que decidir em quem acreditar. O diabo está dizendo que Deus se abandonou. Jesus disse que nunca nos abandonaria,
que estaria conosco até o fim dos tempos, em quem tu vai acreditar? No diabo ou em Jesus que diz que não te abandonou? Não te abandonou. Mas ainda tem pessoas que pensam que Jesus, que não é necessário. Afinal de contas, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu ajudo os pobres. Não preciso de Jesus. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Só tem uma verdade nesse mundo. Dá para dizer duas, mas uma. Não, na verdade é uma, porque nem todos vão morrer. Eu ia dizer que tem duas, né? Uma das verdades é que todos vão morrer. Mas a palavra diz que nem todos vão morrer. Quando Jesus voltar, tem pessoas que vão subir vivas para o céu. Então, que todos vão morrer, nem isso é verdade. Mas tem uma verdade. Se hoje existem 8 bilhões e 500 mil pessoas no planeta, e quantas mais tiver, todas, sem exceção, precisam de Jesus. Sem exceção. Tem algumas sociedades secretas, filosóficas, que ensinam passos para que tu possa salvar a si mesmo. E eles vendem a seguinte ideia, que quando tu completar todo o curso, quando tu completar todos os degraus, tu vai chegar a um tal nível de evolução humana que tu não vai precisar de Jesus. Eu digo que todos esses que chegaram lá, enquanto não renunciarem a isso, todos eles estão condenados ao inferno. Todos nós precisamos. Jesus é a única porta para o céu. Jesus é o único caminho. Não existe. Todos nós precisamos de Jesus. Não adianta santo não resolve, orixá não resolve, guia não resolve, mestre não resolve. O único que pode salvar é Jesus Cristo. E é nesse que nós temos que ir. Nós temos que ir naquele único que pode salvar. Tem pessoas também que acham que Jesus não é o suficiente. Não, eu gosto de Jesus, mas eu preciso também da minha santinha. Eu gosto de Jesus, mas eu preciso dos meus sortilégios, Eu gosto de Jesus. Jesus é bom, mas eu preciso do meu dinheiro. Eu gosto de Jesus, mas eu preciso desse pensamento filosófico, dessa ideologia. Jesus não é. Eu me lembro que eu era ateu em uma igreja batista, o Neco Faganello, lá de Santo Ângelo. Eu era ateu, eu estava dando palestra para os batistas lá de Santo Ângelo, um ateu, psicólogo ateu, e um irmão, Neco Faganello, chegou para mim e disse: doutor, tu já aceitou Jesus como. Marcou isso. E doutor, tu já aceitou Jesus como teu único, pessoal e suficiente Salvador? E eu fiquei pensando em palavra estranha. Eu acho que não. Eu não sei. As pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas esquecem que Ele é o único e que Ele é suficiente. Essa palavra suficiente me marcou, mano. Então eu quero deixar o Neco para falar isso. Essa palavra suficiente me marcou. Que palavra estranha. Jesus é suficiente. A gente não precisa de outra coisa. A gente não precisa de sociedade secreta, de partido político. A gente não precisa de santo. A gente não precisa de medalhinha milagrosa. A gente não precisa de nada além de Jesus. Jesus é suficiente. É nesse que nós temos que ir. É nesse que nós temos que ir. Irmãos, na carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 2, 6 a 10, fala um pouco sobre quem é Jesus. Ele abriu mão de sua glória, ou seja, ele já era glorificado. Não é que ele surgiu há 2024 anos atrás. Não, ele sempre existiu. E ele estava na glória de Deus.
Ele abriu mão de sua glória. Isso está em Filipenses 2, 6 a 10. Vocês podem acompanhar, ler depois em casa. Ele abriu mão de sua glória, assumiu forma humana, se humilhou em forma de servo e assumiu forma de servo e morreu de morte de cruz e ressuscitou. E Deus o elevou o nome dele acima de todo nome. O que quer dizer nome? Caráter. Não existe outro. Ah, mas se Jesus é importante, a mãe de Jesus é muito mais importante. Porque se não fosse a mãe, gente, não. A mãe foi só um instrumento. Glória a Deus por ela. Mas, não. Jesus, o nome de Jesus está sobre todo nome. Qual é o nome do teu problema? Qual é o nome do teu pecado? Qual é o nome da tua luta? Qual é o nome da tua dificuldade? Deixa eu te falar uma coisa. O nome de Jesus é maior. É isso que nós temos crido. É nesse que nós temos crido. Em Hebreus capítulo 1, fala também de Jesus. Diz que Jesus não é anjo. Tem religiões que dizem que Jesus é a encarnação do anjo Miguel. Olha que bonito. Mas Hebreus capítulo 1 inteiro está dizendo que Jesus não é anjo. Que Jesus é filho. Ele é a imagem. Ele é a glória de Deus. Ele não é anjo. Testemunhos de Jeová, adventistas e outras seitas dizem que Jesus é a encarnação do anjo Miguel. Leiam Hebreus capítulo 1. Jesus não é anjo. Jesus é a imagem, ele é a glória de Deus. Ele é maior do que os anjos. Os anjos são servos de Jesus. A gente não deve pedir para os anjos nada. A gente deve pedir para Jesus. Jesus manda os anjos. Porque os anjos são de Jesus. Os anjos são servos de Jesus. Jesus não é anjo. Jesus é a glória de Deus. João capítulo 1, versículo 1 a 14 diz que ele é a luz do mundo, desde a eternidade à eternidade. E que a luz se fez carne e habitou entre nós. Sabe quando se faz essa luz? Jesus é que fez a luz. Ele é a luz. E ele deu o poder. Olha só em quem nós estamos crendo. Ele deu o poder a todo que nele crê de ser feito filho de Deus. Porque desses 8 bilhões de seres humanos na Terra, todos eles são criaturas de Deus. Que nem o nosso gatinho é uma criatura de Deus. Que nem o nosso cachorrinho é uma criatura de Deus. Que nem a vaquinha é criatura de Deus. E os 8 bilhões de seres humanos são criaturas de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele que tem poder sobre tudo, Ele nos faz, tira da condição de criatura e nos torna filhos através do pacto do batismo, que é renovado na ceia. É nesse que nós temos crido. Jesus é aquele que transforma criaturas em filhos. Jesus é aquele que manda nos anjos. Jesus não é um personagem da história passada. Ele é presente. Jesus não é uma ideologia, uma filosofia, não. Ele é uma pessoa que tem opinião própria, que tem um pensamento, que tem palavras. Ele não é uma ideia que tu pode manipular conforme a tua vontade, não. Ele é uma pessoa que tem convicções, não vai tentar dizer para Jesus que o errado é certo, que não vai dar muito certo. Jesus não é um estilo de vida. Eu sou cristão, por isso eu não bebo. Eu sou cristão, por isso eu ouço música gospel. Não. Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma religião. Religiões são muitas. Mas Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa viva. Jesus está vivo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo o que Ele sempre fez. Ele continua fazendo. E o melhor de tudo, Ele se dá a conhecer. Ele é o nome sobre todo nome.
Ele é a luz do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o meu problema é culpa, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se o meu problema é porque eu estou perdido, Ele é a luz do mundo. Se o meu problema é muito grande, o nome de Jesus é maior. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a própria palavra de Deus. Se eu preciso da palavra de Deus, Jesus é a palavra para enviar. Ele é o autor do mundo. Não existe nada que Ele não possa fazer, porque Ele já fez tudo. Ele é o autor da nossa fé. Ele que criou a fé em nós. E Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o alvo para onde a nossa fé está indo. É nele que nós temos crido. Nada é impossível para Ele. Inclusive, perdoar o nosso pecado. Inclusive, curar a nossa doença. Inclusive, resolver o conflito de família. Inclusive, vencer a morte. Vale a pena morrer por Ele. Mas eu digo mais. Vale a pena viver por Ele. Vale a pena morrer por Ele? Vale. Vale muito mais a pena viver por Ele. E eu vou dizer uma coisa que vale mais a pena ainda. Vale a pena morrer por Ele? Vale. Vale a pena viver por Ele, ou seja, colocar Ele como objetivo da tua vida? Vale. Mas melhor de tudo, melhor de tudo, melhor de tudo, vale a pena viver com Ele. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Tu não está sozinho, tu não está sozinha. Porque Cristo está contigo. Ele está vivo. Meu querido, minha querida, vale a pena conhecer esse Senhor. Vale a pena conhecer esse Cristo. Vale a pena a gente poder dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Nunca se esqueça. Jesus é meu. Amém? Amém. E Jesus, Ele disse para que a gente se batizasse. Ele disse para a gente fazer a ceia, que é a renovação do batismo. Mas Ele disse também que estaria conosco. Ele não está só no culto de ceia. Quarta-feira Ele vai estar aqui. E domingo que vem também. Vale a pena viver com Ele. Leve Ele para sua casa essa noite. Leva Ele para tua casa essa noite. Leva Ele para o teu trabalho, mulher. E vem com Ele na próxima quarta. Jesus vale a pena. É nesse que nós temos crido. Eu quero orar pela igreja. Vamos ficar em pé. Tirei eu, Senhor, meu Deus, sim. Se não é teu Espírito Santo, Senhor, em vão são qualquer palavra, por isso eu peço, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia, que em nome de Jesus, que teu Espírito Santo revele em quem nós temos crido. Revela, Senhor, a cada um aqui presente. Que a gente não saia daqui da mesma maneira que entrou. Que a gente possa, de fato, Senhor, meu Deus, dizer como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Que a gente saiba, Senhor, que vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena viver por Cristo. E o melhor de tudo, Senhor, a glória de tudo, a bênção de tudo, que nós podemos viver com Cristo. Pai amado, não deixe ninguém sair daqui sozinho essa noite. Que as pessoas, Senhor, dos mais novos aos mais idosos, possam, Senhor, voltar para casa de mão dada com Jesus. Porque e que a gente possa conhecer, Senhor, e saber em quem nós temos crido. Em nome de Jesus. Amém. E agora Jesus nos convida para cear. Quero convidar a pastora aqui para me ajudar aqui. Também convidar o Ministério de Louvor, a irmã Maia, a irmã Leandro.